Graça e paz. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, unindo sua fé à nossa. Vamos orar então? Pai Santo, amado Deus, Senhor, Pai, louvamos o Teu santo nome. Bendizemos, meu Pai, Teu nome que está acima de todos os nomes, pois Tu és santo, Senhor, és único, e não há nada, nem ninguém, Senhor, que se compare a Ti e a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade. Pai, contemplamos as obras de estudo de Tuas mãos. Pai, adoramos o Senhor, meu Pai, e buscamos sentir a Sua presença a cada dia de nossa vida. Pai Santo, amado Deus, inclina Teus ouvidos, ouça a nossa oração, o nosso clamor, a voz do nosso coração, Pai, pois nada está encoberto diante dos Teus olhos, e o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, toma glória para si de todo este tempo, nos conduza diante da Tua palavra, Senhor, que ela seja semeada em nossos corações e nos ensina, meu Pai, a guardá-la, a preservá-la dentro de nós, meu Pai, para não pecarmos mais contra Ti, ó Deus. Pai, te pedimos com toda a força do nosso coração, da nossa alma, pedimos que o Senhor fale conosco através das Escrituras Sagradas, Pai. Fale conosco através das Tuas palavras, que a Tua palavra não seja um mistério para nós, que a Tua palavra, meu Pai, não fique, meu Pai, em oculto diante de nós, mas que ela nos seja revelada, meu Pai, através da Tua graça, pois necessitamos da Tua palavra, nós cremos que ela é viva e eficaz. Pai, buscamos ao Senhor de todo o coração, assim como o Senhor disseste que se assim o fizéssemos, o encontraríamos. E Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor permite, meu Pai, que o encontremos em nossas orações, em nossas vidas, nas Suas obras, em tudo aquilo que o Senhor promove sobre cada um de nós. Pai Santo, amado Deus, toma hoje em Tuas mãos cada uma dessas pessoas que vai receber esta mensagem, meu Pai, que esta mensagem fale profundamente a esses corações, que essas pessoas se sintam verdadeiramente acolhidas, que elas sintam a Sua presença, meu Pai, e não importa aonde elas estejam, meu Pai, mas que a Sua presença seja sentida por cada uma dessas pessoas através das Suas palavras, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje o tema da nossa devocional é este: andando com o Espírito Santo. Tem um ditado popular muito comum onde as pessoas dizem assim: me diga com quem tu andas e eu te digo quem tu és. Então a pergunta da nossa devocional é esta para você: com quem você tem andado? Eu digo isso porque aqueles que andam com o Espírito Santo andam com Deus, andam com Jesus Cristo. Aqueles que andam com o Espírito Santo são semelhança de Cristo. Aqueles que andam com o Espírito Santo são imitadores de Cristo. Agora dá para entender a importância de se andar com o Espírito Santo? E como se dá isso? Como seria possível andar com o Espírito Santo? Bom, Jesus, na sua promessa, ele disse que ele iria ao Pai preparar morada, mas ele rogaria para que o Pai enviasse outro Consolador, para que estivesse conosco, a todo tempo.
E este Consolador, o Espírito Santo, que também é o nosso ajudador, ele é quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ou seja, o Espírito Santo é quem anda conosco, nos levando para um caminho de integridade, para um caminho de transparência, para um caminho de honestidade, para um caminho de santidade. Não há como você viver uma vida íntegra neste mundo sem andar com o Espírito Santo. Não dá para você viver uma vida de santidade sem estar com o Espírito Santo. Não dá para você viver uma conversão sem andar com o Espírito Santo, até porque a própria conversão é uma obra do Espírito Santo. Então hoje vamos entender o que significa andar com o Espírito Santo e quais as consequências daqueles que não querem andar com o Espírito Santo, porque aquele que não anda com o Espírito Santo anda pela carne, e é aí que está o problema e a raiz de muitos males, porque aquele que anda na carne, ele anda para satisfazer os seus pecados, ele se alimenta da cobiça da carne. Veja o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, a primeira lição já é essa. Andar em espírito é não ceder à vontade da carne. E a gente vai entender quais são essas vontades da carne. Eu acho que você já tem até uma ideia daquilo que a sua carne deseja, daquilo que a sua carne cobiça, daquilo que a sua carne tem vontade, que muitas vezes você cede a essa vontade e acaba se sentindo mal, acaba se sentindo derrotado, fracassado, porque você não consegue lutar contra a vontade da sua própria carne, você acaba se submetendo a essas cobiças da carne que te trazem humilhação, que te trazem menosprezo, que te trazem rejeição. Isso porque você tem consciência de que essas vontades estão te afastando de Deus, estão impedindo que você ande em espírito. E quando você não anda em espírito, você satisfaz apenas a sua própria carne. Então, andar com o Espírito Santo é resistir à vontade da carne. Começa por aí. Quando eu resisto ao pecado, quando eu digo não às tentações da carne, quando eu resisto ao desejo da minha carne, todo ser humano tem uma carne que cobiça. Todo ser humano, ele passa por tentações, por provações. Todo ser humano, nenhum ser humano está longe desses desejos carnais, está livre, abandonado desses desejos carnais, porque uma hora ou outra a carne grita. Mas quem controla, quem comanda, é a carne ou o espírito? Porque se você tem vivido para satisfazer sua carne, quem está dominando sua vida é a sua carne e não o espírito. Então, quando resistimos à vontade da carne, é como se estivéssemos dando as mãos para o Espírito Santo. A carne está chamando, a carne está gritando, a carne está cobiçando, mas você está aqui, ó, de mãos atadas, de mãos dadas com o Espírito Santo. Você não vai ficar olhando para trás. Assim como a esposa de Ló. Qual que era a ordem? Subam a montanha, saiam de Sodoma, saiam dessa cidade e não olhem para trás. Mas a vontade da carne, a cobiça da carne fez aquela mulher olhar para trás. E ali a sua caminhada foi interrompida, ela virou uma estátua de sal e não pôde continuar ali a caminhada com sua família, com os demais. A carne vai te fazer olhar para trás. A carne, ela quer fazer você visitar o passado constantemente, não é mesmo? A carne, ela faz com que você sinta água na boca por aquilo que você já foi liberto. E a grande questão é essa, porque muitas pessoas, até mesmo estão dentro de igrejas e participam de movimentos religiosos, mas ainda não estão libertas dos desejos carnais.
A vontade, o desejo da carnal, ele precisa morrer dentro do ser humano. Porque eu vou exemplificar. Não basta apenas você dizer que parou, não basta apenas você dizer assim, olha, eu parei de fumar, eu parei de beber. Mas todo dia você sente desejo, sente vontade, todo dia você sofre ainda pelo desejo de voltar a beber, pelo desejo de voltar a fumar. E às vezes você está indo até bem, mas acontece alguns problemas na sua vida que te faz visitar o passado. E aí você relembra que quando você fumava, aliviava o estresse, a pressão, a rotina do dia a dia. Então você vai visitar esse passado constantemente. Você visita os seus vícios constantemente. Ou seja, não morreu ainda dentro de você o desejo. Não morreu dentro de você a força que a carne ainda exerce sobre sua vida. E esse é um processo de conversão que é uma obra do Espírito Santo, porque não basta apenas você parar, precisa morrer dentro de você o desejo de pecar. Você precisa ter repúdio pelo pecado, nojo pelo pecado, você precisa se abster de todo pecado. Você não suporta, não tolera, você não negocia com o pecado. Você compreende isso agora, meu irmão? Ou seja, quando você dá ocasião ao mal, você está dando oportunidade ao pecado. O mal é a tentação. O mal é aquilo que tenta te aprisionar. O mal é aquilo que tenta te derrubar. E ele pode vir de diversas formas, através de um sorriso, de um olhar, de uma mini saia, de um cigarro, de uma droga, de uma bebida alcoólica. É o mal se apresentando para você diariamente na sua vida. Agora, quando você dá ocasião ao mal, e o que é dar ocasião ao mal? É dar ouvidos ao mal, é dar corda ao mal, é dar trela, é dar atenção para o mal. Quando você dá atenção para o mal, você está dando oportunidade para o pecado. E muitas vezes fazemos isso de uma forma inocente. E quando pecamos até na inocência da nossa ignorância, isso é até tolerável por Deus. Mas quando pecamos conscientemente de que aquilo é errado e ofende a glória de Deus, isto nos afasta de Deus. E o peso na consciência se torna muito pesado para lidar com essas situações na vida. Então o que a gente precisa entender? A carne, ela cobiça. A carne, ela visita as nossas paixões mundanas. A carne visita os nossos desejos. A carne, ela vai revirar todo o lixo que existe da nossa vida, da nossa miserabilidade, né, mundana, e ela vai nos submeter à servidão da carne, da própria carne. Agora, quando você resiste à vontade carnal, você se aproxima de Deus. Toda vez que você dizer não para a vontade da carne, você está dizendo sim para Deus. Toda vez que você se afasta do desejo carnal, você segura nas mãos do Espírito Santo. É isso que é andar com o Espírito Santo. É resistir à vontade da carne. E aqui a palavra vai explicar por que isso acontece. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito. Então, dentro de nós, existe uma guerra constante entre a carne e o Espírito. E é um conflito, é algo que não se mistura, é água e óleo. Não há como você conciliar o Espírito e a carne dentro de você, dentro das suas paixões, dentro dos seus sonhos, dos seus planos. Não há possibilidade disso. Nenhum ser humano é capaz de conciliar a carne e o Espírito, porque é como se fosse dois senhores. Então não há possibilidade de você servir a dois senhores. Porque uma hora você vai agradar um e vai desagradar a outro. Talvez você entenda agora quando Deus diz, olha, porque não és frio e nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei de minha boca. Isso serve para aqueles que tentam conciliar carne e espírito. Não há possibilidade disso. Você precisa decidir com quem você quer andar. Aí eu repito aquele velho ditado
que as pessoas dizem: me diga com quem tu andas, e eu te digo quem tu és. Por que dizem isso? Porque se você vive para satisfazer as obras da carne, se você anda apenas para sucumbir aos desejos carnais, você é uma pessoa carnal. E você não está andando com o Espírito Santo. Mas se você é uma pessoa voltada para o Espírito Santo, se o Espírito Santo de fato reina em sua vida, e você não resiste à obra maravilhosa do Espírito Santo, você não é uma pessoa carnal. Você vai sentir desejos, vai passar por tentações, vai passar por vontades, mas no controle, no núcleo, no mais profundo da sua alma, quem controla é o Espírito Santo. Então você não vai perder o controle da sua vida. Por que as pessoas sofrem muito com ansiedade? Porque elas perdem o controle emocional. E porque muitas vezes elas perdem o controle emocional? Porque elas estão sendo oprimidas por desejos carnais, que estimulam e despertam gatilhos nessas pessoas, que arremetem essas pessoas a uma submissão mundana, a desejos mundanos. Então, quando a pessoa ela se torna submissa aos prazeres mundanos, às paixões mundanas, ela se torna escrava do mundo. E automaticamente ela vai despertar dentro dela muitas crises interiores, até porque o mundo é injusto. Então essa pessoa vai passar por dificuldades, vai passar por aflições, e ela não vai saber como lidar com esses desafios, com essas aflições. Mas aquele que anda com o Espírito, este tem bom ânimo, este tem esperança em Cristo, porque ele sabe que a vitória é certa, porque Cristo venceu o mundo. Então, a carne ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, o Espírito Santo dentro de você está dizendo assim: você precisa abandonar este vício, você precisa pedir perdão, você precisa liberar perdão, você precisa consertar a sua vida, você precisa pôr a sua casa em ordem. Estas são as palavras que o Espírito Santo geralmente mais costuma dizer para cada um de nós. Por quê? O Espírito Santo ele trabalha com correção. Você lembra que ele é quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado? E como ele nos convence? Mostrando pra gente que a gente precisa consertar a nossa vida, corrigir a nossa vida. Então vai acontecer detalhes na sua vida que você sabe que é o Espírito Santo te corrigindo, dizendo: olha, você está errado. Você está errado, você precisa consertar isso enquanto é tempo. Muda isso. O Espírito Santo fala contigo todos os dias de sua vida, diariamente. Tenha certeza que a hora que você tiver com um passo na linha do abismo, pronta para cair, o Espírito Santo está lá. Antes de você dar esse passo rumo ao buraco, te dizendo: não vá em frente. Não siga neste caminho. Volte para trás. Faça um retorno, corrija sua vida, conserte sua casa, ponha tua casa em ordem. Esse é o Espírito Santo falando conosco diariamente. E ele fala isso justamente porque ele está tentando te afastar dos desejos carnais. Você sabe por aquilo que você tem paixão, e o Espírito Santo está ali, combatendo aquele desejo carnal dentro de você, dizendo: não cede a essa vontade, minha filha. Não faça isso, meu filho. Meu filho, resista um pouco mais. Vai dar certo. Pode ser doloroso, pode estar sendo dolorido, pode estar sendo difícil, mas resista, persevere, não ceda. Ao mesmo tempo, a carne está gritando dentro de você: ah, mas todo mundo faz, todo mundo tem, ninguém vai ficar sabendo. O que custa? É só mais um errinho. Deus depois perdoa. Vai dar tudo certo. Você precisa ser feliz. Você é muito nova para se envolver com isso. Vai curtir a sua vida. Vida a gente só tem uma.
Quantas não são as frases que a carne lança sobre nossa vida? E não nos damos conta que muitas vezes essas frases são setas inflamadas do próprio inimigo sobre nossa vida. E por que inflamada? Porque elas machucam, porque elas latejam, porque elas doem, porque elas ferem. Então muitas vezes a carne está ali, tentando te conduzir para o erro, dizendo para você que o pecado é algo natural, dizendo para você que todo mundo faz e que não há problema nenhum você também fazer. Você está entendendo isso, meu irmão? Agora olha só o conflito que existe entre a carne e o espírito. Aqui no versículo 18, ele vai dizer assim, ó: mas se sois guiados, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. O que seria isso? São pessoas que se submetem à lei de uma certa religiosidade, ao ponto que elas pensam que a lei é capaz de salvar elas. Então elas pensam assim: se eu cumprir todas essas leis e viver pela lei, né, eu estou com o meu passaporte garantido para o céu. São pessoas que se colocam para viver debaixo da lei, mas elas negam a ação de graça. Por quê? Quando a pessoa apenas se submete à lei, ela não reconhece os seus erros. E muitas vezes ela encobre o seu passado. Ela não faz um conserto com a sua vida. Então aquela pessoa que se veste de religiosidade, porque eu carrego uma Bíblia embaixo do braço, porque eu uso terno e gravata, porque eu vou na igreja quarta-feira, vou na igreja domingo, participo do louvor, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu estou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu vou na igreja quarta-feira, domingo, leio a Bíblia, faço minhas orações, visto meu terno, visto minha gravata, não falo mal de ninguém. Tudo isso é dever cristão. Isso não é garantia de salvação. Porque a salvação, ela é o quê? Um ato de graça sobre nossa vida mediante a fé em Cristo Jesus. Não há como você receber essa ação de graça em sua vida sem um reconhecimento. Porque todos nós somos pecadores. A partir do princípio de Adão. Então, quando não há um reconhecimento, quando não há uma confissão, quando não há ali uma disposição para entender a nossa dependência em relação a Deus, é como se estivéssemos vestidos de religiosidade. Então, a minha pregação não pode me salvar. O fato de eu ir na igreja todos os domingos não traz para mim sobre salvação. Eu estou cumprindo o dever cristão. O fato de eu ajudar pessoas, de eu ir em hospitais, de eu visitar orfanatos, são deveres cristãos. A salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, entendemos isso, que somos guiados pelo Espírito, mas aqueles que estão debaixo da lei e querem viver pela lei se vestem de religiosidade e não conseguem entender a graça, né? O ato de crucificação e ressurreição de Cristo. Só para que você possa entender, vou exemplificar o batismo, né? Quando você batiza, você desce nas águas e sobe. O ato, a ação, o movimento de você descer nas águas representa a crucificação. O ato de você imergir, de você subir das águas, representa a ressurreição. É como se você fosse crucificado com Cristo e é como se você fosse ressuscitado com Cristo. É como se morresse dentro de você a velha criatura que você era, a velha pessoa que você era, o mundo no qual você vivia, e você desperta, você ressurge como uma nova criatura, com novas vestes, para uma novidade de vida, para um novo tempo em sua vida. Você está entendendo? Preciso descer para aprender a subir. É preciso descer para aprender a subir. Então o batismo tem essa representação
de um novo tempo. Você entendeu agora porque Cristo foi batizado? Ali se cumpriu a palavra. Ele desce e ele sobe para um novo tempo. O tempo do seu ministério na terra, terreno. Então assim, existe essa representação. Agora, preste atenção. Porque as obras da carne, agora a gente vai entender, né? Quais são essas obras das carnes que estão na nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes não percebemos. Agora você vai entender tudo. Extremamente tudo. Quais são as obras da carne? Preste atenção, olha. Elas são manifestas. E aonde que elas são manifestas? Na nossa vida. As obras da carne, elas são comportamentais. É isso que eu quero que você entenda primeiramente de tudo. São atitudes, condutas, exemplos. Elas são comportamentais. É como se fosse a idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é um comportamento. Não é idólatra apenas aquele que tem uma imagem esculpida de algo, de alguma coisa e que associa esta imagem a um Deus e curva-se diante dessa imagem. Esse é idólatra. Mas não é somente idólatra esses que praticam tais coisas como está escrito na Bíblia. Idólatra é todo aquele que tem um comportamento de submissão a alguma coisa que não é Deus. Ou seja, todo aquele que faz para a sua vida um tipo de Deus como prioridade, por exemplo, o dinheiro, o maior ídolo deste mundo. Pessoas morrem, vivem, se matam por dinheiro. Então, o comportamento dessas pessoas é de submissão ao dinheiro. Pessoas abandonam filhos por causa de dinheiro, pessoas vendem pessoas por causa de dinheiro, pessoas traem por causa de dinheiro. Então, assim, esse é um tipo de idolatria, um comportamento humano. Então, assim, a idolatria é um comportamento. Tudo aquilo que você tenta colocar acima de Deus, na frente de Deus ou no lugar de Deus, você está se comportando como um idólatra. Então, se você toma uma bebida alcoólica e você sabe que aquilo ali mexe com você, mexe com o seu interior, desperta em você gatilhos de promiscuidade, de prostituição, de pornografia, e você não abandona aquilo, você se submete àquela bebida alcoólica, você está se comportando como um idólatra. E agora a gente vai entender porque essas obras da carne são comportamentos e são manifestas em nossas vidas. E quais são essas obras? Dentre elas, que existem inúmeras obras da carne, aqui a Bíblia vai descrever algumas obras. Não todas, porque existem muitas obras da carne. Mas algumas ele descreve com ênfase. Olha, dizendo assim, olha. A primeira obra da carne que a Bíblia descreve aqui, qual que é? O adultério. O que é o adultério? É a infidelidade. Então, assim, quando há infidelidade, quando há uma traição de um homem para uma mulher, ali no conjugal, no casamento e vice-versa, mas também há infidelidade entre amigos, há infidelidade entre pais e filhos, há infidelidade. A infidelidade é um mal que se propaga dentro de uma casa com muita facilidade. Então há infidelidade de pais para filhos, de mães para filhos, de marido para esposa. E o adultério é um mal que atinge muito as famílias. Muitas famílias são destruídas por causa do adultério. Então, assim, uma das maiores lutas que as famílias hoje enfrentam é o adultério. Aonde que nasce o adultério? O que é o adultério? É um comportamento. A pessoa ela não é obrigada a trair. Ela trai porque ela decide trair. Então é um comportamento dela, é uma conduta dela. Você está entendendo? Porque tem muita gente que ela atribui tudo ao diabo, ao Satanás.
Ah, mas ele traiu porque ele estava possuído de um demônio, estava possuído de Satanás. Mentira. Quando Eva, ela é infiel e trai Deus, desobedecendo Deus, ela estava possuída do demônio? De Satanás? Não. Quem estava possuído era a serpente, um animal. Eva não estava possuída, Eva não estava endemoniada. Ela foi influenciada. E como ela se comportou diante da influência que ela recebeu, diante da tentação que ela sofreu? Ela traiu, ela foi infiel. Então não queira atribuir a sua traição a Satanás, porque isso aí foi um comportamento seu. Você decidiu ser infiel. Você decidiu. Agora, o que te fez ser infiel, o que te fez adulterar, o que te fez trair o seu marido, o que te fez trair a sua esposa, é isso que você tem que descobrir. Qual foi o gatilho? Aonde que despertou o adultério dentro da sua casa? Porque se você não combater a raiz deste mal, ele pode retornar com muito mais força. Então você precisa resolver ali a causa. Aonde fez nascer, qual a nascente deste mal dentro do seu lar. Muitas famílias sofrem com isso. Então, assim, uma das obras da carne é o adultério. Só para que você entenda, vou contextualizar aqui. No mundo espiritual isso é muito importante. Existe o homem dentro da hierarquia, é a cabeça da casa, e a mulher, correto? A mulher ali, ela é uma auxiliadora do homem. Ambos juntos, precisam um do outro. São uma só carne. Ninguém é superior ou melhor. Para Deus, são um só. Então, não estou falando de competências. Eu estou falando assim de no mundo espiritual, de hierarquia, para que você possa entender. Quando o homem ele adultera, ele trai, ele abre espaço no mundo espiritual para que a sua esposa, que deveria ser protegida por este homem, porque ele é o provedor dessa casa, ela fique vulnerável ao ataque do inimigo. Então muitas vezes a mulher ela vai entrar no adultério porque o homem adulterou. Isso acontece de fato, de verdade, em muitos relacionamentos. E vice-versa, quando é a mulher, no mundo espiritual, ela abre um leque, abre uma brecha para que o inimigo entre dentro daquela casa e venha atentar o seu marido. Você nunca pode se esquecer que a Bíblia diz que assim, o inimigo ele está ao nosso derredor, ou seja, ao nosso redor está os anjos de Deus, né, nos protegendo espiritualmente, mas ao derredor está o inimigo bradando como um leão, e ele procura uma brecha para que ele possa entrar, para que ele possa tragar aquela pessoa, para que ele possa consumir aquela pessoa. Então, qual que é o principal objetivo de Satanás? Consumir a fé, a vida, a esperança, o amor, a família, a alegria, a saúde. É isso que o inimigo. Tem muita gente que confunde, diz assim, ó, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo faz isso, mas quando a Bíblia cita isso, ela está falando sobre os falsos profetas. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Nunca vivemos na era dos falsos profetas. Nunca se viu tantos falsos profetas como nos dias de hoje. E a grande questão é que eles não estão pelas ruas andando, perambulando por aí. Eles estão muitas vezes em cima de altares, com o microfone na mão, iludindo, enganando pessoas com falsos ensinos, arrastando multidões a passos largos para o inferno. Essa vai ser a geração que mais vai se encher o inferno. Vai muito mais pessoas para o inferno do que para o céu. Por quê? Por falta de renúncia. Justamente porque não querem andar com o Espírito, mas se procuram viver apenas para satisfazer a própria carne. Eu sei que é pesado isso que eu estou dizendo, mas quantas pessoas você não conhece? Quantas pessoas você não conhece que vivem hoje apenas para satisfazer a própria carne? Egoístas, não se preocupam com ninguém. Se tiver tudo bem para elas, que o mundo se exploda.
Eles não estão preocupados com as outras pessoas, nem mesmo com as pessoas que estão em sua volta, nem mesmo com a sua própria família, porque pensam apenas em si mesmos. São pessoas egoístas, que vivem apenas para satisfazer sua própria carne. Então, o adultério, ele é uma obra da carne e é um comportamento humano. A pessoa decide trair, ela se comporta como uma adúltera, como um infiel. A pessoa não é obrigada a trair. Ela trai porque ela decide trair. Correto? Então não existe aquele negócio assim, foi sem querer, eu não resisti. Você decidiu não resistir. Você tem total capacidade e poder de decisão para decidir ser fiel. Vou repetir. Eu não resisti. Eu estava fraca, eu estava fraco, eu não resisti. Olha aqui. Você tem total capacidade e poder para decidir ser fiel. Você trai porque você decidiu ser infiel. Então, o adultério é uma obra da carne, que é um comportamento humano. A fornicação, o que é a fornicação? Que ela é similar ao adultério, né? A fornicação, ela tá ligada à lascívia, à masturbação. A fornicação está ligada ao desejo. Então, o que mais você vê hoje em dia é uma mulher andando na rua e os homens cobiçando aquela mulher com os olhos ali. E aquilo é um desejo satânico e faz tão mal, porque assim, além daquele homem estar praticando adultério, cobiçando uma mulher que muitas vezes é casada ou não, então ele já está ali infringindo um dos mandamentos, que é a cobiça do próximo, né? Do que é do próximo. O que acontece? Este homem traz para dentro de si esse peso espiritual. Então, assim, todo homem que está na rua e fica cobiçando outras mulheres, fica olhando para outras mulheres, ele vai, no final do dia, voltar para sua casa e ele vai trazer para dentro do seu lar fornicação. E a fornicação vai atingir os seus filhos. Aí os seus filhos vão começar a se envolver com pornografia, com masturbação, com promiscuidade. Vão começar a falar coisas imorais sexualmente. Porque a fornicação, ela está imperando dentro daquele lar. Porque o homem, ele traz muitas vezes isso para dentro de casa. Então, às vezes ele vai coabitar com a sua esposa, vai deitar com a sua esposa, vai ter um relacionamento com a sua esposa, mas a sua cabeça está naquela mulher que ele viu durante o dia. Ou seja, ele está ali fornicando dentro do seu próprio casamento. Aí a gente vai ter que entender um pouco sobre o leito com mácula e o leito sem mácula. O que é o leito com mácula? É um leito onde o casal está fornicando. Por que a fornicação? Porque há agentes exteriores dentro dessa coabitação. Então, assim, ele vai trazer todo aquele lixo, toda aquela imundícia para dentro da sua casa e deitar na sua cama. Você compreende? Porque espiritualmente isso aí é grave, é algo sério. Isso atinge as crianças principalmente, dentro de um próprio lar. Por quê? Porque as crianças, elas crescem com a sexualidade aflorada por causa da fornicação que os pais trazem dentro de casa. Eu sei que você nunca ouviu isso por aí. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu posso te explicar. Porque assim, é muito importante entendermos o que acontece neste mundo espiritual. Você lembra que a gente está numa guerra entre a carne e o espírito? Então cada detalhe aqui é importante. A gente lê, mas a gente precisa absorver, precisa entender o que significa e por que a Bíblia, dentre tantas inúmeras obras da carne que existem, por que a Bíblia especifica estes? Você compreende? Então, assim, a fornicação, ela é associada ao adultério e é um grande mal dentro dos lares, que atinge principalmente as crianças. A impureza e a lascívia, que também são associadas ao adultério e à fornicação. Por que a Bíblia cita impureza e lascívia? Porque aquele que adultera e aquele que fornica, a sensação que ele tem é de imundícia, de sujeira. Então aquela pessoa que trai, quando ela trai,
ela se sente suja, imunda, ela vai para um banheiro, vai tentar tomar um banho, vai tentar tirar aquela imundícia, mas está impregnada, não é no corpo, não é no tecido, na pele, está impregnada na alma. Então, por mais que ela gaste o sabonete todinho, ela não consegue se livrar daquele peso, daquela imundícia, daquela sujeira. Só que aí tem uma questão. A princípio, quando a pessoa começa nesse caminho de pecado, ela sente a impureza. Mas se ela não se arrepende e abandona o pecado, a impureza passa a fazer parte da vida dela. Então ela não se sente mais suja diante das imundícias que ela pratica por aí, ao ponto dela ter a mente dela cauterizada. Então o que Satanás faz, e ele é acusador, ele vai acusar a pessoa assim: olha, aquela pessoa, ela não mais se arrepende de seus pecados, ela continua traindo seu marido, ele continua traindo sua esposa, ele continua praticando prostituição, continua praticando fornicação, ele não se sente mais sujo. Ou seja, ele se conformou com aquele estilo de vida. Eu vou cauterizar a sua mente. Ele pede permissão para cauterizar a sua mente. Lembre-se que Satanás pediu permissão para Jesus para atentar contra Pedro. Tudo passa pela permissão de Deus. Muitas vezes você não percebeu, mas você está sendo acusado pelo próprio Satanás, dizendo que você está submisso ao pecado e você não quer mudar. E ele pede permissão para sim te cauterizar. O que é a cauterização? É você não sentir mais. Não existe nada pior na vida de uma pessoa do que não sentir mais arrependimento pelos seus maus, pelo seu mal, pelo seu pecado. Isso é gravíssimo. Quando você peca, quando você trai, quando você adultera, quando você rouba e você não sente mais arrependimento, o pecado já se tornou parte de você, você já se tornou parte do pecado. Há correção para isso? Assim, um profundo arrependimento. Mas aí você vai precisar verdadeiramente se submeter à pregação do Evangelho, para que se promova uma nova virtude em sua vida, ao ponto de você se arrepender e abandonar de uma vez por todas e morrer dentro de você esse desejo pecaminoso. Então a impureza é isso, ela se dá, né? Então tudo aquilo que você faz de forma impura, de forma suja, que você sabe, que você se sente sujo, e é o Espírito Santo que vai te convencer disso. Você vai se sentir um peso de sujeira. O pecado, ele fede. O pecado, ele é sujo. Então assim, você já entrou descalço numa casa toda suja? Você pisa, você sente aquele incômodo nos pés, e você não consegue ficar naquele lugar, você quer tirar aquela sujeira do seu pé, você vai varrer, vai passar pano, vai tentar tirar essa sujeira, porque te incomoda pisar na sujeira. Então, quando você anda no pecado, quando você anda na carne, é isso que você sente, sujeira. E aquilo te incomoda a princípio, mas se um dia deixou de incomodar, é porque você já se sente parte deste lixo chamado pecado. Bom, a lascívia está relacionada à ambição, à cobiça, a desejos carnais, sexuais, a tudo isso. A idolatria, eu já disse para vocês que é um comportamento. Então assim, tudo aquilo que você coloca acima de Deus e se submete à servidão daquilo, seja o que for, seja o dinheiro, seja uma imagem, seja uma estátua, seja você mesmo, seja um popstar, seja o que for que você coloca como exclusividade em sua vida, acima de Deus, é um comportamento idólatra. Então você está sendo idólatra. Se você idolatra sua família, você está sendo idólatra. Porque assim, não podemos colocar nada que venha substituir o lugar de Deus em nossa vida. Existe um lugar dentro de cada um de nós que ele é exclusivo para o Espírito Santo. Nada pode preencher. Por isso muitas vezes sentimos esse vazio, porque tentamos preencher com férias, com finais de semanas, com churrasco, com amizades, com músicas,
com muitas coisas, com poesia. Pessoas tentam preencher esse vazio aqui dentro com bebidas, né? Muitas pessoas tentam preencher esse vazio aqui dentro com drogas, com medicações, com terapias. Mas, meu irmão, isso aqui dentro, existe um lugar aqui no mais profundo da nossa alma que só o Espírito Santo pode alcançar. Ninguém pode alcançar. Então, assim, é intransponível para as coisas mundanas, porque está reservado para o Espírito Santo. Nem mesmo a maldade pode tocar lá, porque é reservado para o Espírito Santo, é exclusivo para o Espírito Santo. E se você morrer sem andar com o Espírito Santo, você morre com esse vazio dentro de você. Então, assim, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: olha, se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Deus não está brincando de pique-esconde com você. Eu acho que você já brincou disso quando você era criança, né? Esconde-esconde. Tem que contar até 50 e sair procurando as outras crianças na rua. Porque na rua de casa as crianças brincam direto disso. Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus não está escondido de você. Pelo contrário, talvez você está lá batendo, você está contando, você está com os olhos fechados. E Deus está ali torcendo assim: abre os olhos, me veja, eu estou aqui. Me veja, eu estou aqui. Então, assim, Deus todo dia. Deixa eu te dizer algo que Deus disse para mim aqui agora. Todo dia que você levanta, a cada manhã que você levanta e se abre os olhos, você pode ver Deus. Você pode ouvir Deus. É como se você estivesse dormindo e ali Deus estivesse ali velando o seu sono durante a noite, cuidando de você, dizendo: olha, tá na hora. Abra os olhos, me veja, eu estou aqui. Eu quero ser encontrado por você, eu quero ser achado por você, eu quero que você sinta minha presença, eu quero que você sinta meu toque, eu quero que você ouça minha voz. É isso que Deus quer. Um relacionamento com seus filhos. Deus não é um pai ausente, Deus não é um pai distante, Deus não é um pai que se esconde dos problemas dos seus filhos, Deus não é um pai que se omite das dificuldades que os seus filhos passam. Deus, é pai. Está o tempo todo, constantemente, nos ajudando. E olha só que lindo isso, meu irmão, porque Deus, ele quer promover esse encontro em nossa vida. Então, assim, as pessoas muitas vezes não têm esse encontro porque ainda estão aprisionadas à idolatria. Outra obra da carne é feitiçaria. Então, você que vive, e eu vou falar algumas coisas aqui que vai ser até um pouco polêmica, mas é interessante para que você entenda. Você que é uma pessoa que vive em busca de horóscopos, de signos, de simpatias, tudo isso faz parte desse contexto de feitiçaria, porque tudo isso é misticismo. Você entende? Com todo respeito a quem crê, mas não é isso que vai consertar sua vida. Não é o signo do dia, a cor que está favorável, a lua predominante da noite. Não é o seu horóscopo que vai arrumar a sua vida. Não é uma pedra, um amuleto que vai arrumar a sua vida. Você está entendendo isso? Deus é quem pode mudar a sua vida. Então, todas as pessoas que buscam isso são obras da carne, né? Não podem arrumar sua vida. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha só quantas obras da carne. Inimizades, pessoas que são egoístas, que orgulhosas, que não se relacionam, que não amam o próximo, pessoas que vivem promovendo contendas, rixas, intrigas, principalmente dentro do contexto de trabalho, né? Pessoas que vivem com ciúmes, ou seja, pessoa ciumenta é uma pessoa possessiva, porque há o ciúmes possessivo e há o ciúmes invejoso.
A inveja ela provém de um certo tipo e nível de ciúmes, onde a pessoa não suporta ver ninguém do seu lado, porque ela tem ciúmes de você. Então, se tiver alguém do seu lado, ela vai ter inveja daquela pessoa, porque ela queria estar no lugar daquela pessoa. Então, assim, tudo isso é obra da carne. Só que essas obras são manifestas e são comportamentos. A inimizade é o que? Um comportamento. A feitiçaria é o que? Um comportamento. A pessoa que vive brigando é um comportamento. A pessoa que vive com ciúmes é um comportamento. A pessoa que tem ira, que ela tem ódio, tudo ela amaldiçoa, tudo ela pragueja, nada tá bom. Ela reclama do dia, se faz sol, ela tá reclamando do sol, se tá chovendo, ela vai reclamar da chuva, ela reclama da roupa, ela reclama do trânsito, ela reclama do emprego, ela reclama do salário, ela reclama da vida, ela reclama de tudo. É uma pessoa irada. Você não consegue conversar com essa pessoa, porque ela fala tantas coisas ruins pra você, tantas coisas más que provém da ira dela, que você vai se sentir pesada, carregada. É uma pessoa iracunda, uma pessoa que promove ira na vida de outras pessoas. Pelejas. O que são as pelejas? Que está separado das contendas. As contendas são as rixas, as indiferenças. As pelejas são as lutas. Então tem pessoa lutando contra outra pessoa, tá brigando contra outra pessoa. Então tudo isso são obras, as dissensões, ou seja, as diferenças. Se você é uma pessoa que faz diferença dos seus filhos, diferença dos seus primos, diferença nos seus pais, as diferenças é algo que abre muitas feridas dentro de lares. Então se você é uma pessoa que faz diferença de uma ou outra por causa de questão social ou por causa de afinidade, você precisa aprender a tratar todos de uma forma igual. Você não pode tratar uma pessoa de uma forma e tratar outra de outra forma, porque você não é uma pessoa bipolar. Você tem que tratar todos a partir de quem você é e a partir daquilo que você gostaria de receber em troca. Então o respeito que você gostaria de ter é o respeito que você deve dar a cada uma dessas pessoas. Então essas dissensões são isso. As heresias, elas estão relacionadas aos falsos ensinos, né? As heresias que estão sendo promovidas nos dias de hoje, entendeu? Aonde conduz muitas pessoas às práticas pecaminosas. Invejas é uma obra da carne. Então uma pessoa invejosa, ela não anda com o Espírito Santo. Se aquela pessoa ela tem inveja da sua vida, ela tem inveja do que você tem, ela tem inveja de quem você é, ela é uma pessoa que ela anda na carne. Ela está vivendo para satisfazer essa carne. Então assim, provavelmente você já lidou com isso na sua vida, né? Todos nós, em algum momento, somos vítimas de inveja, seja no serviço. Quantas pessoas muitas vezes não entraram dentro da sua casa e começaram a reparar tudo que você tem, né? Reparar as coisas que você tem no armário, as roupas que você veste, o perfume que você usa. E muitas vezes aquela pessoa começa até a imitar você. Esses dias eu sentei com um rapaz ali na frente, ele começou a falar algumas coisas. Pô, você tem um carrão, você tem isso, tem aquilo, tal. Eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Porque assim, misericórdia, né? A gente tem que repreender, porque assim, são pessoas que você nem imagina, mas por detrás, de longe, às vezes até a distância, estão invejando as coisas que você tem. Querem ter a vida que você vive. Só que elas não veem a luta que foi para você chegar até ali. E muitas vezes você tem um casamento abençoado, tem uma família ali, familiar sólida, firme, né? E as pessoas, eu queria ter aquela família, eu queria ter aquilo que aquela pessoa tem, eu queria viver a vida que aquela pessoa tem. Eu acho que esse é o pior tipo de inveja, quando o invejoso, não somente, ele não quer o seu lugar, ele não quer ser você, ele quer viver a sua vida. Ou seja, ele quer tirar você da história e quer viver a sua história. Esse é o pior invejoso. Eu vou repetir aqui.
A pior inveja, o pior invejoso, não é aquele, olha só, presta atenção. A pior inveja, o pior invejoso, não é aquele que quer ser você. É aquele que quer tirar você de lado e viver a sua história. Você está entendendo isso? Essas pessoas são perigosas. Por que são perigosas? Porque são pessoas que torcem para a sua queda, torcem para o seu mal. Você deve conviver com essas pessoas, você deve orar por essas pessoas, mas não conviver com elas. Porque se elas quiserem conviver com você, elas precisam mudar. Porque não parte de você o princípio da inveja, mas parte delas. Então algo que precisa ser trabalhado no coração delas, não é você que vai trabalhar. É o Espírito Santo, mas elas precisam reconhecer a inveja que existe no coração delas. Então não é uma obrigação sua mudar o invejoso. Porque você não vai conseguir mudar o invejoso. Ele vai continuar te invejando, ele vai continuar ali praguejando, cobiçando as coisas que você tem. E quando você perder alguma coisa, ele vai se alegrar, porque tem gente que se alegra apenas na sua derrota. Tem gente que não encontra felicidade na sua vida. Ele procura felicidade na derrota de outras vidas. Por quê? Porque ele não se sente bem, porque ele não consegue alcançar os seus objetivos. Então ele quer que mais pessoas vivam a condição que ele vive, ou se dê mal também, para que ele se sinta mais aliviado. Então tem coisas, meu irmão, que não está em você. Tem coisas que você precisa entregar nas mãos de Deus, orar e se blindar, se proteger. Nem todo mundo é digno de fazer parte da sua história. Tem pessoas que vão apenas passar. Devemos amar o próximo como a ti mesmo. Você deve amar o próximo como a ti mesmo. Mas você não deve permitir que o próximo venha estragar a sua vida. Você precisa se proteger. Você está entendendo isso, meu irmão? Então, assim, existem limites. Amar ao próximo é se submeter tudo ao próximo. Não, amar o próximo é respeitar o próximo acima de tudo. É desejar o bem do próximo. Só que você entende que aquele próximo muitas vezes não deseja o seu bem. Então aí você vai se colocar numa situação onde aquele próximo vai tentar destruir a sua vida e você vai assistir isso sem lutar, sem se defender, sem proteger tudo aquilo que Deus já te deu. Lembre-se que você é zelador por tudo aquilo que Deus te concedeu. Então tome cuidado com a inveja, que a inveja destrói lares, a inveja ela destrói pessoas dentro de um ambiente de serviço, a inveja ela está em todos os lugares, até mesmo dentro de uma igreja, a inveja também está lá. Me diga um lugar onde a inveja não pode entrar. Vamos ver se você sabe. Me diga um lugar onde a inveja não consegue entrar. A inveja ela entra lá dentro do seu lar e você não percebe. Às vezes você convida a inveja, você abre a porta, deixa a inveja abrir a geladeira, deixa a inveja abrir o seu guarda-roupa, você dá carona para a inveja, ela senta no banco do seu carro. Às vezes a inveja senta com você, até mesmo na calçada. A inveja, ela tenta andar do seu lado e você não percebe isso. E eu repito, a inveja não quer ter o que você tem. Ela quer viver a sua história. Por quê? Porque ela tem uma crise de identidade. Ela não sabe quem ela é neste mundo ainda. Ela ainda não construiu a sua história. Então ela tenta desconstruir a sua para que ela possa viver a sua. É como se você escrevesse um livro. Aí lá no final, quando você fosse colocar a sua assinatura daquele livro que você fez, ela tomasse aquele livro da sua mão e colocasse o nome dela. É a sua história, mas é ela que está querendo assinar embaixo. É forte isso, né, meu irmão? Mas tudo isso são obras da carne. Por que eu digo isso? Para que você se atente e não seja alvo, vítima e nem prejudicado pela inveja que existe por aí. Homicídios, eu acho que isso aqui todo mundo concorda, é bem claro, né? Que o homicídio é uma obra carnal. Pessoas que tiram a vida de outras pessoas, elas vivem na carne.
Vamos dar um exemplo bíblico. Moisés, quando tirou a vida daquele soldado egípcio que estava castigando um hebreu, ele fez isso pela carne ou pelo espírito? Pela carne. Ele ainda não tinha conhecido a Deus. Ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus lá na sarça ardente. Então, assim, às vezes, pessoas que têm propósito, têm promessas, às vezes pessoas que vivem uma vida com propósito, também cometem algumas situações promovidas pela carne. Então, assim, ninguém está livre de falhas, de situações que vão agir pela carne. Muitas vezes você vai xingar, vai falar um palavrão, vai falar alguma coisa. Pode pegar, filho. Tá. Muitas vezes você vai promover alguma situação que você percebe que você agiu não pelo espírito, mas pela carne. Mas eu repito, domínio próprio, gente. Domínio próprio. O domínio próprio, ele precisa estar sempre evidente na sua vida, para que você não se submeta à vontade da carne, porque senão você vai perder o controle constantemente. O que mais você vê por aí hoje em dia é o quê? São pessoas no trânsito, não é? São pessoas no trânsito, ofendendo outras, brigando, xingando, até mesmo tirando vidas. Teve domínio próprio? Teve temperança? É uma obra da carne ou do espírito? Da carne. São pessoas que estão dominadas pela carne. A carne grita, fala mais alto, aquela pessoa se descontrola, perde a cabeça, começa a falar palavrão, xinga, chega às vias de fato, se descontrola. O surto, ele vem da onde? Entendeu isso, meu irmão? Então, ó, já estamos quase acabando. Os homicídios, a bebedice. Bebedice, você sabe, né? Aquele que é viciado em bebida alcoólica. O maior destruidor. Deixa eu assinar aqui para as pessoas que estão aqui assistindo. O maior destruidor de lares, casamentos e famílias se chama álcool. Eu vou repetir. O maior destruidor de lares, de casamentos, de famílias, de infância, se chama álcool. É absurdo o número que existe de violências domésticas promovidas através do álcool. E o pior de tudo, que as pessoas usam o álcool como desculpa pelos seus erros. Um homem que bate numa mulher, agride uma mulher e diz que bateu porque estava bêbado, é um covarde, safado, sem vergonha, canalha, que está usando o álcool como desculpa pelos seus erros. Ele bateu porque o seu caráter era mau. Ele bateu e agrediu porque ele vive para a obra da carne, porque ele não anda com o Espírito Santo. Desculpe-me dizer essas palavras, algumas um pouco mais duras, mas é para a gente contextualizar e colocar aqui de fato os pingos nos is. Um menino que sai para assaltar e pratica atrocidades, tira outra vida, muitas vezes movido por entorpecente, por droga. Ele vai dizer muitas vezes quando é preso pela polícia: eu cheirei demais, eu fumei demais e cometi uma besteira. Mentira! Ele fez isso porque está no seu caráter a violência. É a índole dele. O caráter é algo eterno, gente. Então, uma pessoa que trai, mas eu bebi demais, perdi a cabeça, e aí eu não resisti e traí. Mentira, ele não traiu por causa da cerveja, não traiu por causa do álcool. Aquilo foi apenas um gatilho de quem realmente ele é. Infiel, traidor, adúltero. Eu sei que é pesado, mas preste atenção se não faz sentido tudo isso. Porque não é assim? As pessoas não usam o álcool como desculpa para cometer atrocidades?
Ah, falou um monte de palavrão, falou um monte de besteira, falou um monte de coisa. Ah, mas ele tava chapado, tava bêbado. Aí as pessoas, a sociedade tem uma certa relevância. Ah, mas é porque ele bebeu demais. Quantas pessoas não bebem demais, catam o carro e tiram a vida de outras pessoas? Atropelam, batem, matam, destroem famílias, lares, planos, sonhos. Talvez você tenha sido vítima de alguém que bebeu demais e um dia te ofendeu, te agrediu, te xingou. Quantos homens não bebem demais e voltam para casa e violentam suas filhas, seus filhos, estrupam, né, essas crianças, muitas vezes indefesas. Quantos homens não bebem demais, não enchem a cara e saem por aí fazendo violência sexual com outras mulheres? Ah, mas eu bebi demais, perdi a cabeça. Mentira! Mentira. Isso aí já estava no seu caráter, faz parte da sua índole. Então, assim, são pessoas que usam a bebida como pretexto. Agora eu vou te perguntar, depois disso, você vai continuar bebendo? Sabendo que a bebida ela tem a capacidade de fazer você perder o domínio próprio. E vai expor quem realmente você é, os seus desejos mais ocultos. Quantas pessoas não cometem atrocidades após uma noite de cervejada, após de meia dúzia de garrafinha de cerveja? Quantos casamentos não são destruídos através do álcool? Quantos casamentos não são destruídos através do álcool? Quantas crianças não são violentadas após um pai encher a cara de álcool? Não é verdade, meu irmão? Não é verdade tudo isso que a gente está dizendo? Você está cansado de ver isso aí. Agora, uma coisa é quando a gente assiste o noticiário, mas e quando a gente vê as coisas acontecendo assim? E às vezes a gente se torna vítima desses abusos, se torna vítimas dessas pessoas que vivem pela bebedice, ou seja, o álcool se tornou um ídolo na vida dessas pessoas. São pessoas que pensam que a cerveja vai trazer alegria sobre a vida deles, paz sobre a vida deles, vai desestressar eles. Então a frase que você mais escuta é essa: sextou. Tomar uma gelada. Para quê? Para aliviar a pressão da semana toda? Para descontrair, para poder dar risada, para poder brincar? Então você tem buscado alegria no copo de álcool. Você tem buscado felicidade no copo de cerveja. Que tipo de felicidade é essa que você tem buscado? Você vive por quem? Pela carne ou pelo espírito? Ah, mas eu bebo assim de vez em quando. Para então. Eu te desafio a parar de beber. Eu te desafio a parar de beber. Você diz pra mim que você bebe socialmente, que você bebe só de vez em quando e que a bebida não tem controle nenhum sobre sua vida. Então eu te desafio a abrir a porta da sua geladeira, catar toda a cerveja, todo o uísque, todo tipo de bebida alcoólica que você tem, despejar na pia agora, neste momento. Você não precisa nem terminar de assistir essa live. Despeja todo o álcool que você tem dentro da sua casa, dentro da pia agora. Para de beber. Abandona de uma vez por todas o vício do álcool. Eu quero ver quem que é mais forte aí dentro da sua casa. É o álcool ou é você? Quem que tem o controle da situação? É o álcool ou você? Quem que está comandando a sua vida? A latinha de cerveja ou as suas atitudes? Você entendeu que a bebedice, a bebedeira é uma obra da carne e esse é um comportamento? Agora eu te desafio. Determina aí que nunca mais você vai beber na sua vida. Você tem coragem? Você consegue? Eu te digo uma coisa. Se você se arrepender verdadeiramente de todo o coração e pedir ajuda a Deus, o Espírito Santo vai te dar força suficiente para você nunca mais colocar uma gota de álcool sequer na sua boca, porque você não precisa mais disso. Não é somente parar, mas dentro de você o Espírito Santo vai matar o desejo de pecar.
o desejo de continuar sendo escravo da bebida. Você sabe que isso te incomoda. E por que você não para? Porque você não consegue. E por que você não consegue? Porque o álcool promoveu uma mentira. Satanás promoveu uma mentira na sua vida, dizendo que você é incapaz de parar. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa é uma mentira de Satanás, porque a verdade de Deus, ela te liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você é sim capaz de parar. Você pode sim hoje jogar tudo que você tem aí fora, seja droga, seja álcool, seja o que for, que não presta, joga fora e nunca mais volta para este lugar, para este atoleiro, da onde Deus vai te tirar deste lamaçal de pecado, e você nunca mais voltará. Deixa eu te dizer uma coisa, o filho pródigo, um dia, ele rolou na lama, no chiqueiro, junto com os porcos, comendo as bolotas que os porcos vomitavam, de tanta fome para tentar sobreviver. Quando ele volta para a casa do pai, nunca mais ele volta para o chiqueiro. Nunca mais ele volta para o lamaçal do pecado. Porque você está tentando negociar com o pecado para permanecer aí onde você está? O chiqueiro não vai deixar de ser chiqueiro. O lamaçal de pecado não vai deixar de ser lamaçal de pecado. O pecado não vai se tornar mais atrativo ou confortável para que você possa acomodar a sua vida. E você não vai convencer Deus de que seu pecado não é pecado. Esquece, isso é impossível. Ou você muda, ou você acaba com o pecado vai mudar quem você é e vai acabar a sua vida. Vai acabar com a sua vida. Não é isso, meu irmão? Deixa eu te dizer mais uma coisa. A glutonaria, ela demonstra um descontrole. Tem pessoas que comem demais. Você já reparou isso? Quando elas estão ansiosas e estressadas, elas vão comer e vão substituir o alimento por um controle emocional, como se fosse um alívio para aquela tensão que elas estão vivendo naquele momento. Então tem pessoas que elas sofrem por causa da glutonaria. Elas não conseguem ter domínio próprio, não conseguem ter controle. Então o que pode curar todas essas obras da carne é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É um fruto gerado pelo Espírito Santo em nossa vida. Só que a gente só consegue ter domínio próprio da nossa vida quando a gente anda com o Espírito Santo. E o que é andar com o Espírito Santo? É se abster de todas essas coisas, que são obras da carne, promover em nossa vida uma mudança comportamental, como lendo mais a Bíblia, se afastando das coisas mundanas, chega de ficar vendo notícia ruim, noticiário na televisão, começa a usar a sua TV para ouvir louvor, para ouvir pregações evangélicas, e não é todo pregador. Existem pregadores que você pode ouvir que vão agregar muito na sua vida. Eu vou te dizer alguns. Paul Washer, David Wilkerson, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Reverendo Augusto Nicodemos, Pastor Paulo Júnior, entre outros. São Leonard Ravenhill, são pastores e pregadores que vão acrescentar na sua vida a pregação do Evangelho. Porque se você ficar só escutando modismo, muitos pregadores que estão pregando por aí, eles não vão ajudar você a identificar o que está errado na sua vida. Então você não vai ter confronto. Você vai ser apenas receber uma massagem no seu ego, um alívio momentâneo, é como se você um acômodo. Então muitos pregadores hoje, o que eles fazem? Eles vão trazer uma palavra para você, onde você vai aprender a se acomodar naquilo que você já está vivendo e não vai mudar. Então você vai se conformar com um casamento infeliz,
Você vai se conformar com um cara que bate na sua cara, que te humilha, que e gospe em você e que não dá a mínima para você, que te trata como um lixo. Você vai se acomodar com filhos rebeldes e desobedientes. Você vai se acostumar a viver numa miséria, com um trabalho infeliz, com pessoas que te tratam mal. Eles vão te acomodar à situação que você está vivendo. E não é isso. O evangelho é luta, é confronto. Você vai confrontar tudo aquilo que está de errado em sua vida, porque o próprio Espírito Santo vai promover isso em você. Você vai ser um guerreiro, uma guerreira de Cristo nessa terra, lutando contra o pecado. Você não vai mais tolerar pecado nenhum na sua vida. Você vai buscar viver de fato uma vida de santidade. Então, assim, você precisa se aproximar do Espírito, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ler, você precisa guardar no seu coração, você precisa usar as coisas que você tem como instrumentos a favor do reino de Deus na sua própria vida. Então, se você tem um som, você vai usar o som para ouvir louvores que adoram o nome de Deus, que glorificam o nome de Deus. Eu vou te dar uma chave agora. Tudo que você for fazer na sua vida, antes de fazer, pergunte a si mesmo: o que eu estou fazendo glorifica no que o nome de Deus? Se você tiver prestes a tomar uma decisão, você está em dúvida sobre aquilo que você está vivendo, antes pergunte a si mesmo: se eu fizer isso, vai glorificar no que o nome de Deus? Vivemos para glorificar o nome de Deus, que a sua vida seja um objeto de glória para Deus. Então preste atenção nisso. Quando você se aproxima de Deus, quando você busca o Espírito Santo com toda a intensidade do seu coração, você anda de mão dadas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar suporte, capacitação para que você possa resistir ao mal, às tentações. E você não vai viver nas práticas das obras da carne. Por que que as obras da carne são manifestas na vida de um ser humano? Porque ela não resiste à tentação e ao pecado. Então, quando ela dá ocasião ao mal, ela dá uma oportunidade para que o pecado venha promover e manifestar essas obras na vida dela: idolatria, lascívia, promiscuidade, impureza, fornicação, adultério, ciúmes, ira, peleja, dissensão, heresias, homicídios, inveja, glutonarias, bebedice, tudo isso. Bom, já terminando a nossa devocional, ele está dizendo aqui, olha, coisas semelhantes. Ele está dizendo, tem muito mais obras da carne por aí, mas ele especificou algumas aqui, deu ênfase em algumas. Então ele diz assim, olha, e muitas mais coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. Qual é a consequência sobre a vida daquele que vive para satisfazer a obra da carne? Ele não vai entrar no céu. Ele não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque os que vivem para praticar as obras da carne, eles não estão preocupados com arrependimento, em mudança de vida, em conversão. Eles não querem conhecer os frutos do Espírito Santo, porque eles estão aqui, se deliciando, se lambuzando, se satisfazendo no lamaçal de pecado. Como? Praticando as obras da carne, porque eles já se conformaram com essas obras. Então, para eles, isso é o que há de melhor. E o inimigo, ele é especialista em patrocinar, em promover, em manter. Ele é um mantenedor, Ele vai ajudar a manter essas obras da carne na vida do ser humano. Como? Aquele que bebe não vai faltar dinheiro para comprar bebida. Aquele que fuma não vai faltar dinheiro para comprar o cigarro. Aquele que usa droga não vai faltar dinheiro para usar droga. Vai faltar o leite para o seu filho, mas não vai faltar maconha. Vai faltar a fralda para sua filha, mas não vai faltar cocaína. Vai faltar o arroz e o feijão no seu prato, mas não vai faltar a cerveja do final de semana, porque vai ter sempre alguém te chamando, te convidando para um churrasco ou com um pouco de droga no bolso para te oferecer gratuitamente. Quem que promove isso? O próprio diabo. Você entendeu?
Você entendeu isso? Então assim, o próprio inimigo vai manter seus vícios e vai promover sobre sua vida essa destruição. Você não percebeu, mas ainda há tempo de acordar. Desperta, povo de Deus, se arrependa enquanto é tempo. Porque você não se deu conta que o inimigo tem promovido sobre sua vida esses vícios. Ele tem mantido sobre sua vida esses vícios para que você não sinta vontade de parar. Só que o Espírito Santo está lá lutando, batalhando aí dentro, dizendo: para, põe um ponto final nisso, chega, levanta a cabeça, acorda, desperta. Enquanto é tempo, o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos enquanto é tempo. Então ele diz aqui: essas pessoas que praticam as obras da carne vivem para satisfazer a própria carne, e elas não herdarão o reino de Deus, porque elas nem se arrependerão a tempo, porque elas vão viver apenas para desfrutar essas obras da carne. Entendeu agora, meu irmão? Então agora eu vou encerrar esse devocional aqui nesse versículo 21. Depois a gente continua no 22 numa outra ocasião. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.